Olá, graça e paz, povo de Deus. Tenha um excelente dia. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus, amém? Amém. Nós sabemos que existem, o tempo de Deus e que existe também o nosso tempo, né? Mas vamos falar do tempo de Deus, porque o nosso tempo, ele não vai influenciar no tempo de Deus, amém? Amém. Então nós vamos falar como entender, como compreender, né, o tempo de Deus. Coisas que nós precisamos levar em consideração para entender o tempo, né, que Deus está, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que Deus está aí falando conosco, agindo na nossa vida, né? Vamos falar sobre isso então, sobre o tempo de Deus e como entender ele, como viver ele e a palavra que Deus tocou meu coração, né? Que toda vez que fala em tempo, não tenho como não lembrar de Eclesiastes, né? E aqui Salomão, ele vem falando que há um tempo para todas as coisas, que há um tempo para tudo. Então nós vamos estudar lá Eclesiastes 3, né? Eu coloquei 3:11, né? Mas vamos falar ali do início ao fim ali, vou ressaltar algumas coisas que é importante, né? Mas Eclesiastes 3:11, vá procurando aí na sua Bíblia. Enquanto isso, enquanto você vai se localizando na Bíblia, nós vamos tocar um louvor, amém? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo, né, irmãos? A música já está falando que Deus está cuidando de tudo, né? E que para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo. E Eclesiastes 3 vai dizer, né? Que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo e um propósito, amém? Deus Amém. não trabalha sem propósito. Então, antes de nós começarmos a estudar a palavra, Eclesiastes 3, vai lá se achando, Eclesiastes 3:11, nós vamos orar e consagrar este momento ao Senhor, amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai falando, Senhor, por meio da Tua palavra com os Teus filhos, vai abrindo a visão, a audição espiritual, vai dando entendimento, Senhor, da Tua palavra.
que eles possam compreender que a Tua palavra é boa, perfeita e agradável, Pai. Que a Tua palavra venha para nos alinhar, para nos exortar, consolar, edificar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda distração, todo pensamento que não provém de Deus seja levado cativo agora, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para te adorar, para exaltar o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida, cada família, cada casa, cada lar, cada filho e filha teu, Senhor. Que eles possam ter um dia abençoado, um dia maravilhoso pela frente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Então, assim, Eclesiastes 3, aqui em Eclesiastes, quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, né? Salomão, ele escreveu muitas das coisas que ele viveu, né? Então, eu recomendo a leitura de Eclesiastes, é um livro maravilhoso que fala sobre diversas coisas que Salomão viveu, um homem muito inteligente, né? Então, Eclesiastes 3, ele vai nos dizer que há um tempo para tudo, um tempo apropriado para que todas as coisas aconteçam. Então, vamos falar hoje, a live é sobre o tempo de Deus. E lá em Eclesiastes diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, né? E ele segue falando de que dá tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Enfim, o que o trabalhador, com todo o seu esforço, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo de Deus, que Deus impôs aos homens. E o 11, que é o que interessa para nós, né, amados? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo que assim ele não consegue, e mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? O que nós devemos frisar aqui é que ele fez tudo, né? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Então, o que nós precisamos compreender sobre o que Salomão está falando é que Deus, ele tem um tempo, né? E esse tempo é dele. Vocês já devem ter ouvido falar, eu não quero me adentrar muito no tema, que existe o Cronos, que é o tempo do homem, e existe o Kairos, né? Que é o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus, está dizendo a Bíblia aqui, que ele faz tudo, né? Deixa eu virar a Bíblia aqui, seguir aqui na palavra. Que no tempo de Deus, Eclesiastes 3:11 vai dizer, ele fez, e se ele está se referindo a Deus, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, né? Então quer dizer que o nosso tempo, que é o Cronos, não influencia nada, né, no tempo de Deus. Porque muitas vezes vamos falar em relação a promessas, coisas que Deus promete para nós, né? Muitas vezes nós temos uma promessa, temos algo que Deus disse que ia realizar ou fazer em nossas vidas, e muitas vezes nós nos perguntamos por que não está acontecendo, né? Porque às vezes nós não estamos compreendendo o tempo de Deus. E o que é necessário para nós compreender o tempo de Deus? É necessário que nós venhamos por meio da oração, né? Falar com Deus, orar, e nós ouvirmos a voz de Deus. E como é que eu ouço a voz de Deus? Simples, pela oração, leitura da palavra, né?
Porque existem diversas maneiras como Deus fala conosco. A primeira forma é através da sua palavra, através dos seus servos, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, as pessoas que estão ali no nosso ambiente, na nossa igreja, encarregada de pregar o evangelho, de trazer a palavra, né? E há diversas maneiras de Deus falar. Deus pode falar através das circunstâncias, através dos sonhos, das visões. Então, tem mais de 10 maneiras, 20 maneiras, sei lá quantas maneiras tem de Deus falar. E cada um de nós precisa descobrir a maneira, né? Como Deus, porque Deus vai achar uma maneira de nos acessar, né? Uma maneira como Ele vai falar conosco, né? Então, Deus, Ele vai falar com você e Ele vai fazer para você promessas, planos, né? Ele tem, e conforme nós vamos por meio da palavra, aprendendo a orar, aprendendo a ouvir a Deus, essas promessas vão vir para a nossa vida. E muitas vezes aquele que recebe a promessa fica se perguntando, como é que eu vou entender agora em que tempo a promessa vai se cumprir? Em que tempo isso que Deus prometeu para mim vai se cumprir? E amados, aí é que entra a paciência, que é um dos frutos do Espírito. Então lá Filipenses 4:6 vai dizer para nós que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Porque muitas vezes nós olhamos os nossos irmãos realizando, né, as suas promessas, os seus sonhos, e nós nos perguntamos assim, quando será que vai acontecer comigo? Quem nunca fez isso, né? Quando será que vai chegar a minha vez? Mas muitas vezes, por não termos paciência de esperar, por não estarmos ouvindo a direção que Deus nos dá, nós passamos à frente de Deus e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas o Eclesiastes diz que tem um tempo para todas as coisas. Se Deus falou para você que Ele tem um ministério ou que Ele tem um negócio, né? Às vezes é a nossa casa, às vezes é o nosso carro, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o ministério, o chamado, né? Todo mundo quer saber o chamado, quer saber o que é propósito. E Deus, Ele vai falando com você e te dando direções. Então procure ouvir a voz de Deus, procure orar, né? E ir no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus as coisas acontecem de uma maneira perfeita, agradável, né? Então não tem tropeço, né? Então, falando do tempo de Deus, nós precisamos saber definir que tempo que nós estamos vivendo. Então a palavra para hoje é não se apresse, né? Não se apresse para não transformar a sua bênção em maldição. Porque quando nós vamos à frente de Deus e fazemos aquilo que nós achamos que é o certo, né? As coisas dão errado. E por quê? Deus faz nós entender, né? Diante das dificuldades daquilo que nós fizemos, que não deu certo, que não é o tempo da promessa, das coisas que Deus nos prometeu se realizar. Então, para ser clara, não fique ansioso, né? A primeira conselho que Filipenses, que a Bíblia dá para nós, não andem ansiosos por coisa alguma, né? Em tudo entregue na súplica, na oração, né? As suas dificuldades a Deus, porque existe um tempo daquilo que Ele prometeu se cumprir. Então orar, né? Vigiar, orar, ter paciência, porque a paciência produz esperança, né? Nós vamos sendo treinados por Deus. Deus falou, eu tenho um ministério maravilhoso, grande para você. E você precisa ir esperando as direções de Deus, porque vai existir o tempo em que Deus vai te capacitar. Então o tempo de você ser capacitado e treinado é o tempo de você ser capacitado e treinado. Eu já tive essas dúvidas, né? E eu perguntava, Deus, quando é que vai acontecer? Eu só fico aqui no treinamento, na prova, treinamento, prova. E Deus disse, não, você está sendo treinada, você está no treinamento. Então tenha paciência. Então as dificuldades, as provas, né? O tempo de você ser capacitado, de você ser ensinado, viva este tempo, aprenda tudo que Deus está te ensinando, né? Porque vai ter um tempo de você ser capacitado e um tempo de você ser provado, né? Então, e nesse tempo Deus precisa capacitar, provar, né? Ser provado e ser aprovado. Então, para você entender os tempos, você tem que estar ouvindo a Deus, você tem que estar temendo a Deus e obedecendo aos seus princípios e obedecendo às suas direções. Amém? Amém. Então faça tudo isso calmamente, não deixe a ansiedade fazer com que você atropele,
né? Fazer com que você vá à frente de Deus, porque assim você vai ver que tem coisas que vão dar errado. E assim muitas vezes que a gente compreende o tempo de Deus, né? Quando a gente erra, que daí Deus vai nos direcionando. Deus vai dizendo, não, calma, você está no tempo do treinamento, calma, você já foi aprovada. E é maravilhoso quando Deus diz pra gente que a gente está aprovado. Aí a gente está aprovado, a gente tá, mas quando é que vai acontecer? Calma, espera mais um pouco, eu vou criar uma situação, eu vou te levar para um outro lugar, entendeu? Então a gente tem que estar permanentemente, constantemente se submetendo à voz de Deus, se submetendo às direções que Deus tem para nossas vidas, amém? Amém. Então fé e paciência é algo essencial, amém? Amém. Paciência, amados, é um fruto do Espírito Santo. E porque muitas vezes nós não temos paciência porque nós passamos por alguns apertos, amém? Amém. Né? Então eu não vou entrar em mérito, tá? Mas está lá em 2 Pedro 3:8, que fala ali sobre o tempo de Deus, que fala alguma coisa lá. Se vocês quiserem ler depois, eu não vou entrar nesse mérito, tá, amados? Então, que Deus nos ajude, né, a compreender o tempo dele, tá? Compreender o tempo de Deus. Muitas vezes as pessoas passam por lutas, por complicações, porque se antecipam, né? Eu já me antecipei e sei que não adianta se antecipar, né? Deus ele vai de novo nos trazer de volta, nos alinhar dentro daquilo que ele quer para nós, amém? Então, respeite o tempo de Deus, respeite o tempo em que você está vivendo, viva este tempo de acordo com o que tem que ser, não fique perdido, desalinhado. Se você se sentir perdido, ore, Deus vai falar com você, Deus vai lhe dar direções, Deus vai te alinhar de novo, né? E repetindo aqui, Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Então, um conselho da Bíblia para você é que você tema a Deus, que você obedeça aos princípios, né? Para que isso é essencial, né, para nós, para o ser humano, ouvir a Deus, temer a Deus, obedecer aos seus princípios, obedecer às suas direções, para que a gente venha a ter êxito, né? E nunca esqueça, assim como Deus falou para Jeremias, eu vigio para que as minhas palavras se cumpram. Deus, ele está cuidando de tudo, ele sabe o tempo de cumprir aquilo que ele prometeu a você. E ele vai cumprir. Eu vejo, às vezes, muitas vezes, dentro dos ministérios, as pessoas se questionando por que não acontece comigo, qual o tempo, quando é que vai acontecer comigo. Eu vejo todo mundo, né? Pessoas que estão há menos tempo já exercendo o ministério, pastor, profeta, apóstolo, no ministério de louvor. Tudo tem, né, os questionamentos. Nós temos os nossos questionamentos, mas nós precisamos compreender que cada um está num nível, né? Uns já estão prontos, enquanto outros não. Precisa esperar, precisa amadurecer, precisa ser capacitado. Então, não fique se questionando, já estão muito avançado, o cara já está pregando, já é pastor, e eu estou aqui, eu estou há 10 anos, ele está há 5, né? As comparações. Não é bom se comparar, por quê? Porque nós não sabemos o que Deus está fazendo na vida do outro. Pode ser que eu esteja há 10 anos no ministério, pode ser que um que chegou há 5 anos, ele já está na minha frente. Mas Deus já o capacitou, Deus já treinou, Deus já disse para ele que ele está pronto e Deus já está colocando ele para ele cumprir o chamado dele. Amém, amados? Então, a gente se questiona muito isso, mas quando a gente resolve andar alinhado à vontade de Deus, ouvindo Deus e seguindo as suas direções, né, temendo a Ele e obedecendo os seus princípios, se nós estamos fazendo o que é certo, fazendo o que é da vontade de Deus, Deus vai nos colocar onde Ele disse que vai nos colocar. Amém? Então, compreendam, entendam e segura a ansiedade. Amém? Que a ansiedade é um problema, né? Nós ficarmos ansiosos pelos acontecimentos, pelas coisas acontecerem. Caminhe no tempo de Deus, que no tempo de Deus tudo é bom, perfeito e agradável. Amém? Amém. Então era isso que nós tínhamos para hoje, era isso que Deus tinha para falar ao seu coração. Tenha paciência, tenha calma, né? Passe pelo tempo das tribulações, dos treinamentos, das provas e você será com certeza capacitado por Deus, amém? Vamos declarar então o Salmo 91,
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar e pedir a Deus que, se você tiver com alguma dificuldade de entender o tempo de Deus, de entender quando que as promessas de Deus vai acontecer na sua vida, você precisa orar, pedir a direção de Deus, pedir que Deus te alinhe ao tempo, à vontade dele, né? Fale com Deus e Deus vai falar com você, amém? Amém. Então, vamos orar. E não se esqueçam, amados, nós não podemos sair do propósito que Deus tem para as nossas vidas, amém? Porque é muito Amém. fácil nós sairmos, né, da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para nós, amém? Então, Amém. nos posicionemos, fiquemos firmes dentro do nosso propósito, daquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Vamos lá, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos, Senhor, compreender que para todas as coisas existe um tempo de ser treinado, capacitado, tempo de ser aprovado, tempo de ser provado em nome de Jesus. Mas que os teus filhos, Pai, venham compreender isso, que eles possam em oração falar contigo, Deus, que eles possam buscar por meio da paciência, Pai, não ultrapassar a tua vontade, não sair da linha, da onde o Senhor disse que é para eles fazer, que é para eles ir, em nome de Jesus. Pai, vai falando com eles por meio da tua palavra, por meio dessa oração, Senhor. Dá entendimento, Senhor, das coisas que estão acontecendo. Dá direção, Senhor, para os teus filhos, em nome de Jesus. Repreendo toda a ansiedade, todo o mal, tudo aquilo que vem perturbando a mente, os pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, se alguém precisa ser alinhado à tua vontade, vai alinhando, Senhor. Vai falando com eles por meio da tua palavra, por meio dos teus sonhos, das visões que o Senhor vai dar a eles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles possam entender, compreender da maneira que o Senhor consegue acessá-los, se é por sonhos, se é por visões, se é pela palavra. Que o Senhor fale com eles, que o Senhor os direcione, que o Senhor fale o tempo, que eles possam compreender em nome de Jesus. Se é tempo de aprender, que eles possam focar no que o Senhor está querendo ensinar para eles, Pai. Porque o tempo da capacitação é importante para todo o ministério, Senhor. Para o exercício de todo chamado, de todo propósito que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Ó Deus, que os pensamentos ruins, os pensamentos malignos, Senhor, não venha tirar eles do propósito, do chamado, daquilo que o Senhor tem planejado para a vida deles, Pai. A Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que se cumpra nas nossas vidas é a promessa que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que tudo aconteça no tempo apropriado, no teu tempo e não no nosso. Que nós tenhamos paciência para esperar. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência, em nome de Jesus. Espere com paciência, amado. O seu tempo irá chegar.
Deus promete e Ele cumpre, mas Ele precisa que nós venhamos a temer a Ele, ouvir as suas direções, obedecer aos seus princípios, para que Ele realize as coisas que nos prometeu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo cada vida, cada família, cada lar, cada ministério, Senhor, que está olhando essa live, em nome de Jesus Cristo. Entra com capacitação, entra com força, com renovo. Entra, Senhor, entra com providência na vida dos teus filhos, Pai. Que eles possam viver as promessas, que eles possam experimentar o quanto o Senhor tem coisas maravilhosas para realizar na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de pregar a Tua palavra, porque a Tua vontade é a Tua vontade é perfeita, Senhor, para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo pensamento que não vem de Deus. Eu repreendo todas as intenções malignas do inimigo, Senhor, para nos tirar do caminho, da vitória, do caminho da promessa. Em nome de Jesus Cristo, está repreendido isso. Se alguém saiu dos caminhos do Senhor, que eles possam retornar, que a mão poderosa de Deus, que o Espírito Santo possa conduzir você ao caminho que Deus tem para você, ao caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Um abraço e até a próxima. Amém.